compreender a composição da estrutura familiar vai facilitar e muito o entendimento dos fenômenos que ocorrem durante o adoecer de um dos seus membros. O núcleo familiar compõe um todo, e esse todo organizado distribui papéis a seus participantes, tendo estes relações profundas entre si. Entender isso auxilia na avaliação do momento do adoecimento de um dos integrantes da família. Todas as pessoas, de forma consciente ou não, percebem indicadores do seu funcionamento orgânico, que em algum momento vai os fazer interpretar que tem algo errado em seu organismo. A ansiedade, o estresse, desequilíbrio e instabilidade de humor logo se apresentam, enquanto estratégias de enfrentamento são imediatamente acionadas pelo indivíduo, assim como todo um arsenal defensório. O adoecer é um fenômeno subjetivo, vivido de maneiras variadas, com significante influência cultural e ambiental. Cada cultura influencia na maneira de perceber, reagir e comunicar a doença, que se constitui em um fenômeno complexo, multideterminado, multifatorial e raramente previsto. Além desses importantes aspectos, a doença representa um ataque à estrutura da personalidade e à estrutura da família, além de determinar uma crise acidental na existência do ser humano. A doença, além de uma crise, determina a interrupção do previsto, a desordem do costumeiro, a urgência do enfrentamento do duvidoso, do temível, do desconhecido. Instala-se quase sempre uma crise, determinando um momento complicado na vida de qualquer um. Bom, as crises elas costumam ser divididas em evolutiva ou vital e acidental. A evolutiva se caracteriza por ser natural, esperada e que acontece desde o nascimento até a senilitude e está sempre associada às mudanças existenciais. Já a acidental é quando são inevitáveis, súbitas, onde ocorrem mudanças inesperadas no curso vital e onde a perda do equilíbrio interno é comum. Dessa forma, a doença representa uma crise acidental, onde a estrutura da personalidade do indivíduo que adoece, assim como também da família, precisa lidar com todos esses elementos citados. A doença que leva a uma internação conta com todos esses aspectos, sendo acrescido da internação. Quando a internação acontece, ocorre ao mesmo tempo uma desestruturação do desenho da família costumeiro, além da desorganização do todo conhecido, instigados pela angústia da morte que costuma aparecer nesses momentos. Assim como o paciente, a família também se depara com dificuldades de enfrentar a situação de adoecimento de um de seus membros. A situação da família se constitui de estresse permanente, sofrimento interno, elevação de ansiedade, medos do desconhecido e apreensão. Essa apreensão ela é quanto às decisões a tomar e situações a enfrentar. Nesse contato com a nova situação, a internação, a família pode se defrontar com diversas dificuldades. Como, por exemplo, a falta de informações adequadas sobre o estado de saúde do seu ente querido. Bom, nem sempre a equipe de saúde sabe o que informar a família sobre o estado do paciente ou mesmo tem disponibilidade interna ou externa para isso. O ritmo de vida incompatível com horários hospitalares. Na vida atual, apressada, agitada e cada vez mais complexa, é comum que não se tenha tempo disponível durante o dia para visitas e acompanhamento de pacientes em internação hospitalar. A família se vê frente a desafios na hora de eleger um membro responsável por acompanhar o paciente em sua estada no hospital. Essa tarefa é sempre difícil, além de se considerar que, na maioria dos hospitais, os horários de visita nem sempre são compatíveis com a vida dos membros da família, que têm seus empregos, afazeres e tarefas. O papel do paciente na dinâmica familiar. Em alguns casos, o paciente desempenha fundamental papel de apoio financeiro ou emocional da família, ficando esta sem poder contar com ele. Pode ser que seja o membro a quem cabe decisões em momentos importantes, e nesse papel alguém precisa substituí-lo. A família nem sempre tem contato fácil com o médico responsável pelo caso, dado ao estilo de sobrecarga de trabalho da categoria médica em nosso país. Com essa dificuldade, à família faltam, além de importantes informações, apoio deste profissional,
que em muito poderia auxiliar no enfrentamento de situação tão crítica como esta na vida de uma família. Responsabilidade frente a decisões difíceis. Não é raro que a família se veja frente a exigências de tomada de decisões angustiantes, como, por exemplo, amputações, medicamentos, procedimentos invasivos e etc., enfrentando situações com intenso nível de ansiedade e dúvidas. É frente a essa situação de desestruturação que a família necessita lançar mão de defesas egóicas, nem sempre adequadas. Quando isso ocorre, o aumento de fragilidade, regressão, aumento de dependência, infantilização, sentimentos de culpa e remorsos podem ser comumente apresentados. E é nesse momento que a família precisa de ajuda. É aí que ela se sente insegura, desabando, ansiando por um apoio efetivo, por uma compreensão profunda de sua situação, de um ambiente que lhe possa devolver o equilíbrio, a segurança, a força, enfim, a estabilidade. Aqui, a presença do psicólogo hospitalar se torna fundamental e pode funcionar como diferencial deste momento existencial familiar. Este profissional traz com sua compreensão teórica e habilidade técnica a possibilidade de auxílio na reorganização egóica do todo familiar, frente ao sofrimento atual. Facilitar a elaboração de fantasias, medos e angústias próprios de um momento como este. Pode dar suporte ao enfrentamento da dor, sofrimento e medo da perda do paciente. A tarefa fundamental deste profissional é a detecção de focos de ansiedade e de dúvidas entre o grupo familiar, levando à sua extinção ou diminuição. Além dessas tarefas, ao psicólogo hospitalar deve também caber a aproximação da família à equipe de saúde, facilitando a comunicação entre eles para que contribuam para o tratamento do membro necessitado. Este profissional também se faz necessário no apoio à reestruturação da estrutura familiar, que nesse momento pode ter sido fortemente abalada e, consequentemente, comprometeu o enfrentamento de toda essa situação de crise. Como o psicólogo hospitalar funciona aqui como ponto de referência entre saúde e doença, sua presença se faz de importante valia para o apoio psicológico necessário aos parentes do enfermo internado, assim como importante agente psicoprofilático, ou seja, ele vai ajudar a prevenir enfermidades através de recursos psicológicos, visando situações futuras, continuação dessa situação atual ou novas situações de doença a serem enfrentadas por esta mesma família.